sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, cambiando as próprias origens. Fala, Chiruzada! Aqui quem fala é o professor Moisés e hoje a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos. Iniciando essa aula de conjuntos numéricos, eu quero tratar com vocês que eu não vou iniciar por uma ordem cronológica, e sim por uma ordem de complexidade dos conjuntos numéricos. Então, o meu primeiro conjunto que eu vou falar é o conjunto dos números naturais, onde ele é representado pela letra N, certo? E iniciando o conjunto dos números naturais, ele vem 0, 1, 2, 3. Cuidem aí, o primeiro elemento do conjunto dos números naturais é o 0, e sempre vai ter um sucessor a uma unidade, pulando sempre uma unidade, acrescentando uma unidade, melhor dizendo. Depois vem o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. E o conjunto dos números inteiros ele vem 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 reticências, ou seja, ele vai da esquerda para a direita, ele tem infinitos, e sempre pulando uma unidade lá dos negativos até chegar no 0, depois do 0 uma unidade acrescentando em 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá ok? Memorizem naquela forma de imaginar um contra-cheque bancário, onde vocês pegam e tem um saldo e vai sendo retirado. Quando tu retiras um valor, tu fica com menos, né? Então tu tá retirando algo. Então aí vem aquela parte de adicionar e retirar. Então aqui importante, eu vou destacar nos inteiros, mas eu já poderia falar lá nos naturais algumas notações. Então se eu colocar um asterisco lá em cima do Z, significa o quê? Que eu estou retirando o elemento 0. Se eu colocar Z menos lá embaixo, ó, tá vendo? Então o que acontece? Eu tô só falando nos números negativos desse conjunto dos números inteiros. Então, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e até o 0. Lembre, eu vou até o 0 por quê? Porque o 0 ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é um elemento neutro. Se eu falar assim, então, em Z+, eu começo no 0, 1, 2, 3, infinito também. E aí o que vocês percebem? Que o Z+, ele pode ser descrito também como o conjunto dos números naturais, né? Próximo conjunto que eu vou falar é o conjunto dos racionais. Ele é representado pela letra Q, né? E a letra Q vem de quociente, mas se tu acha meio ruim de memorizar essa palavra quociente, pense então na palavra quebrado, porque o conjunto dos números racionais, se eu for escrever ele é um elemento cujo esse elemento x que eu estou falando, ele vai ser escrito da forma de A sobre B, onde o A pertence aos inteiros e o B também pertence aos inteiros asterisco. Por que o B vai pertencer aos inteiros asterisco? Porque a gente sabe que no denominador de uma fração a gente não pode ter o número 0. Então aqui eu vou te dar alguns exemplos. O número 0,468 é um número decimal, então a gente escreve ele como 468 sobre 1000, ou seja, a quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros, se tu quiser memorizar dessa maneira aí, um número decimal. Depois uma dízima periódica, menos 0,75, 75, 75. A gente tem dois números nesse período, então por ter dois números diferentes nesse período, eu escrevo como menos 75 sobre 99. A quantidade de números diferentes eu coloco em quantidades de 9 no meu denominador. Ah, mas então se fosse 0,777, eu poderia também escrever como 77 sobre 99, não tem problema nenhum, mas fica um número maior de tu trabalhar mais adiante. E aí aqui eu vou colocar também o número 4, o número inteiro 4. Por que que ele é um número racional?
porque eu posso escrever esse número 4 como 4 sobre 1. Ou seja, eu também posso escrever ele numa forma de uma fração onde o meu denominador vai ser 1. Bom, falando então dos racionais, a gente vai ter aqueles números que não são racionais. E no português, quando a gente quer negar, de repente, alguma coisa, a gente fala que ela é irracional, né? A gente acrescenta o i ali na frente. Então, quando ela não for racional, ela vai ser irracional. E aí aqui a gente pensa, ele é representado pela letra I, né? E o conjunto dos números irracionais são não frações, ou seja, são aqueles números que eu não posso representar em forma de fração. E aí aqui eu te dou alguns exemplos bem comuns que tu trabalha ali no ensino fundamental e médio, que é aquele π, famoso número π, que ele é aproximadamente 3,14, 15, 92, 65 e assim por diante, né? Mas que normalmente lá o teu professor pedia para te botar 3,14, normal, a gente às vezes arredonda mesmo, né? O número de Euler, isso é mais para quem vai conhecer mais o número de Euler, quem trabalhar na graduação na área das exatas, né? O número de Euler ele é aproximadamente 2,71, 82, 81, 82 e reticências infinitas casas. Depois raízes inexatas, e aí eu falo na raiz quadrada de 2, que não é exata, e a raiz cúbica de 4. Cuida, eu falei raiz cúbica de 4 e não raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz cúbica de 4 não é 2, né? Prestem atenção nisso. Logaritmos inexatos. E aqui dízimas não periódicas. E eu destaquei esse número 2,010010001 reticências. Por mais que tu saibas que ali vai vir depois 4 zeros e o número 1, depois 5 zeros e o número 1, esse número ele não segue uma periodicidade, tá ok? Então a gente não consegue escrever ele como uma única fração, certo? Então depois a gente vai falar do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele não traz nada de novo. O que ele faz? Ele só abrange os racionais e os irracionais. Ele junta, ele une e ele é representado pela letra R. Próximo conjunto que eu vou falar é os complexos. E os complexos vocês vão trabalhar depois eles separadamente, porque eles são tão especiais que são trabalhados separadamente, né? E aí vocês têm que imaginar coisas. Aqui o mundo dos matemáticos fica completamente louco, porque os matemáticos começam a imaginar coisas e criam números imaginários. E esses números imaginários se tornam tão complexos. E o conjunto dos números complexos ele é representado pela letra C, aonde é a união dos números reais com os números imaginários. Bom, mas quem são esses números imaginários? Esses números imaginários são aquelas raízes cujo meu índice for par, raízes de números negativos onde meu índice for par. E aí eu te dou um exemplo, raiz quadrada de menos 4. Não tem um número que eu multiplicar ele por ele mesmo que vai me dar menos 4. Então, por isso que a gente fala que esse número é um número imaginário, mas a gente vai tratar isso mais adiante. Bom, agora falando na árvore dos conjuntos, para dar uma resumida para vocês, e aí aqui tu não vai errar mais, né, se te perguntar alguma coisa sobre conjuntos numéricos, eu vou começar do menor conjunto, né, de complexidade, numa ordem de complexidade menor. Então falando nos naturais, no momento os números naturais ele vem os positivos a partir do 0, 1, 2 ali e sucessivamente, né? No momento que eu coloco os negativos, o que acontece? Eu crio os inteiros. No momento dos naturais eu parto para um oposto simétrico, né? Eu crio os inteiros. Adicionando as frações, os números quebrados, eu tenho quem? Os racionais. E nesse mesmo escalão aí dos números irracionais estão os irracionais. Vejam, eles não têm nada em comum aí, né? Mas eles estão na mesma faixa.
Quando eu uno esses dois conjuntos, eu crio quem? Os reais. E também na mesma faixa dos reais vão estar quem? Os números imaginários. E aí, se tu pensar e unir os números reais com os números imaginários, tu vai ter o conjunto dos números complexos. Certo, Chiruzada? Então essa foi a aula de conjuntos numéricos e segue lá no canal, te inscreve no canal do YouTube, Professor Moisés, e o canal no Facebook, Professor Moisés Souza. Até a próxima! Tchau! Qualquer guri vai achar